Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol, que bom ter vocês aqui com a gente. A gente vai continuar conversando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu não sei se vocês estão acompanhando os 3 primeiros programas, acredito que foram introdutórios ao tema. Mas hoje, finalmente, a gente vai começar a conversar sobre a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. E é um tema muito, muito legal, porque são igrejas que são mencionadas no livro do Apocalipse. Mas as lições e o conteúdo das cartas a essas igrejas é muito aplicável à igreja de hoje, à igreja cristã de hoje. Então, fica aí, vamos conversar juntos sobre esse tema. Quero ler os comentários depois e saber, entender as dúvidas de vocês, o que vocês estão achando. Enfim, vamos conversar um pouquinho. Hoje a gente vai ler Apocalipse capítulo 2, dos versículos 1 a 7. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aí o versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou seja, essa carta é uma admoestação a essa igreja que aparentemente é cuidadosa, zelosa, né? Aqui ele fala no versículo 2: conheço suas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, mas uma igreja que perdeu o primeiro amor. Em primeiro lugar, vamos entender quem era essa igreja, né? A igreja de Éfeso era uma igreja física numa localização geográfica que existia, que era a cidade de Éfeso. Aliás, as 7 igrejas do Apocalipse, elas eram igrejas reais, igrejas físicas, com membros, com pastores, assim como você tem a sua igreja. João estava escrevendo a essas igrejas, aos líderes dessas igrejas, cartas. Hoje a gente não tem muita frequência de mandar cartas, né? A gente manda e-mails, a gente manda text message, mas eu lembro quando a gente namorava, a gente mandava cartas. A Laura gosta muito de mandar cartas e a gente tem uma coleção. A gente já tinha e-mail, né? E mesmo text, mas assim, a gente mandava carta. A gente tem uma coleção dessas cartas e eu lembro da expectativa que gerava quando a gente ia no correio pegar essas cartas, receber as cartas, ler essas cartas. Criava no nosso coração aquele sentimento de pertencimento e de amor que a gente tinha, que a gente trocava essas palavras de amor. João está escrevendo às 7 igrejas cartas de amor vindas de Jesus, porque essa é uma revelação de Jesus para João. Ou seja, essas cartas não são de João, essas cartas são de Jesus. João apenas está escrevendo essas cartas e enviando essas cartas para aquelas igrejas
que estavam naquela localização da Ásia Menor. São 7 cidades, a primeira dessas cidades é a cidade de Éfeso. E por que essa é a primeira carta? Porque se você olhar na localização e na geográfica, onde hoje está a cidade, o país da Turquia, as 7 igrejas estavam localizadas aonde hoje está o país da Turquia. Ali, essa primeira igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, faz sentido mandar essa carta para a primeira igreja, porque o carteiro da época, ele passaria pela rota que começava em Éfeso e depois fazia como que uma circunferência até chegar na última igreja, que era Laodiceia. Só que uma coisa interessante para a gente entender, as cartas que eram enviadas às igrejas, elas não eram enviadas assim, uma carta para a igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso só recebia essa carta. A carta era enviada à igreja de Éfeso, mas a carta da igreja de Éfeso também continha as cartas das outras igrejas. Então, os membros das igrejas recebiam as cartas de todas as igrejas. Isso é interessante porque nos mostra que a igreja é uma comunidade, ela não é só uma igreja numa localização separada. Então, se você faz parte de uma igreja em um lugar, e a igreja que você hoje é membro faz parte de uma comunidade de igrejas, né? A Igreja Adventista, por exemplo, é uma comunidade mundial. O que afeta a igreja em São Paulo também deve afetar a igreja do Rio de Janeiro, de Fortaleza. Então, os membros estão sendo convidados, né, para serem uma comunidade, um corpo. Então, isso é interessante a gente saber. São 3 características interessantes que cada uma dessas cartas elas possuem. A primeira é que na carta nos mostra quem é o remetente ou emissário, quem é a pessoa que está enviando, quais são as características daquele que envia. Segundo, quem é aquele que recebe a carta, quais são as características daqueles que estão recebendo a carta. E a segunda, né? E a terceira parte é qual é o conteúdo dessa carta e qual é a mensagem que essa carta tem, trazendo sempre uma advertência e muitas vezes também traz algum tipo de louvor ou de reconhecimento. Algumas dessas igrejas vão receber algum tipo de louvor e reconhecimento, outras não vão receber. Algumas vão receber uma reprimenda, outras não vão receber uma reprimenda. Mas todas vão receber uma promessa. Então são essas características. Para a igreja de Éfeso, por exemplo, João diz que é aquele que, o remetente é aquele que segura 7 estrelas, ou seja, ele tem o poder. Com a mão direita. Ele tem o poder, e a gente estudou sobre isso. Se você quiser saber o que são estrelas no livro do Apocalipse, você vai entender que estrelas são aqueles que são os líderes das igrejas. Estrelas são os mensageiros de Deus, aqueles que estão brilhando, iluminando o mundo com o evangelho. Então, Jesus ele se apresenta como aquele que segura os líderes da igreja em sua mão, na sua mão direita. Aí ele dá a primeira mensagem a essa igreja. E começa elogiando, né? Ele dá um elogio a essa igreja. Qual é o elogio que ele faz a essa igreja? Trabalho árduo, perseverança, não tolera homens maus. Exato. Colocou à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Ou seja, eles são defensores da verdade. Exato. Se a gente puder, assim, resumir a característica principal que Jesus está dando a esse elogio, é que essa igreja é uma igreja zelosa. Uma igreja que se preocupa muito com fazer o que é certo, de estudar as doutrinas e aplicar essas doutrinas. Isso não é ruim. Jesus olha para isso e ele diz, eu vejo que vocês são zelosos. Isso é importante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, que fundou essa igreja, a igreja de Éfeso, que uma outra característica interessante, João, que escreveu o livro do Apocalipse, foi pastor nessa igreja. Mas aquele que fundou a igreja de Éfeso foi Paulo. E Paulo, ele, quando está se despedindo dos membros dessa igreja, onde ele vai voltar para Jerusalém, e ali ele seria preso, levado a Roma, e futuramente ele morreria, ele dá à igreja de Éfeso uma importante recomendação que eles deveriam se lembrar, e eles se lembram, que você vai ler aí agora. Uma recomendação que Paulo deu, e por que eles são tão zelosos? Porque Paulo diz para eles, cuidado, vocês precisam ser zelosos. Olha só a recomendação. Atos 20, versículo 29 a 31.
Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia com lágrimas. Então, o apóstolo Paulo diz para esses membros da igreja de Éfeso, antes mesmo de João ter enviado essa carta, isso nós estamos falando de um período da época do ano 100, porque a carta que foi escrita por João às igrejas foi escrita por volta do ano 94 ao ano 100. O apóstolo Paulo escreveu essa carta que está no livro de Atos, essas recomendações, possivelmente ali no ano 67, alguma coisa assim. Antes, então foi um tempo antes. Esses membros da igreja, então, pegaram essa recomendação de Paulo, levaram ao pé da letra. Porque Paulo falou, cuidado, depois que eu ir embora e vocês ficarem aqui, muitos falsos pastores vão vir com teologias e doutrinas que não são as doutrinas verdadeiras. Então, o que caracterizava a igreja, a primeira igreja? Porque nós estamos falando de 7 fases da igreja. Essa primeira fase da igreja era uma fase que era caracterizada pelo zelo à palavra de Deus. Isso é muito importante e a gente deveria olhar para essa igreja e imitá-la, porque o zelo à palavra de Deus é super importante. Aliás, Pedro, escrevendo uma carta, a carta de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, vigiai e orai, porque o diabo, como um leão, está ao redor. Ou seja, existe para todos nós essa mesma recomendação de vigiar. Mas aí, como tudo nessa vida, você cai no perigo de perder o equilíbrio. E eu não digo equilíbrio dizendo para que a gente seja menos zeloso, para que a gente realmente não se adeque, etc. Para que a gente se adeque ao mundo que está à nossa volta, às nossas circunstâncias, não é isso que eu estou falando. Mas eles perderam o equilíbrio e aí a admoestação dessa carta vocês perderam o primeiro amor. Vocês são tão zelosos que vocês não estão amando. Tudo na vida é questão de saber dosar o quanto você vai enfatizar algo. Por exemplo, se você vai cozinhar e você precisa colocar sal, você precisa colocar uma quantidade de sal que não vai salgar demais ou que vai faltar sal. Porque se você não acertar a mão no sal, a comida gostosa que você está preparando não vai ter sabor ou vai ficar muito salgada. Assim também é com a nossa vida espiritual. Nós temos na Bíblia recomendações, a doutrina, a palavra de Deus, que quando nós estudamos, nós precisamos aplicar isso. Mas é perigoso também a gente levar tudo aquilo para o extremo, sendo o extremo do liberalismo ou do conservadorismo. Essas são palavras que às vezes você talvez nem conheça, mas no mundo da religião existe muito isso. A gente não pode correr o risco de, como a igreja de Éfeso, ficar presa demais ao nosso zelo e não demonstrar amor, que foi exatamente isso que Jesus recomendou a essa igreja. É interessante esse comentário de Jesus, porque eu tenho certeza que essas pessoas, dentro do seu zelo, tinham muita segurança de que elas estavam fazendo o que era certo e que nada, nenhuma crítica poderia, contrapor isso, porque eles estavam lutando pelo que era correto. Aí vem Jesus com essa palavra, mas está faltando amor. Quando você perde o amor, não importa se você está certo. Porque quando você está certo, mas o seu argumento não é feito com amor, você perdeu o argumento. Então, quando Jesus fala a essa igreja, olha, o que eu tenho para falar para vocês, para que vocês possam melhorar, porque essa é a questão. Jesus não está fazendo uma advertência para que ele possa colocar essas pessoas para baixo. Jesus não está aparecendo aqui falando, olha, vocês estão errando nesse ponto, não acredito que vocês estão fazendo assim, eu estou super chateado com vocês. Essa não é a carta. A carta é, eu vejo que vocês estão tentando, eu vejo que vocês têm qualidades essenciais. Agora eu queria dar uma sugestão para vocês. Misture amor na teologia de vocês
Misture amor na vida espiritual de vocês. Misture amor na doutrina de vocês, porque essa é a essência do Evangelho. Não adianta a gente estudar a palavra de Deus para ganhar um argumento teológico. Porque o amor também muda a maneira como a gente lida com o erro. E com as pessoas que não têm os erros. O que a Bíblia, na verdade, é? A Bíblia não é uma carta, um documento que você usa de forma legal. Por exemplo, você vai usar a Bíblia só para defender algo onde você tem argumentos que você vai contra a outra pessoa que tem outros argumentos. Quando a gente estuda a Bíblia com alguém, nós devemos batizar esse estudo no amor, no entendimento que a outra pessoa é um ser humano criado por Deus e que Deus a ama. Ela pode estar errada naquele momento, ela pode estar com um pensamento controverso naquele momento, mas isso ainda não mudou o fato que Deus ama essa pessoa. Então o que Jesus diz a essa igreja? Batize a vida de vocês em amor. Amor a mim em primeiro lugar e amor às pessoas. Se a nossa religião não for formatada e batizada no amor, de nada vai adiantar. É por isso que o apóstolo Paulo diz, se não houver amor, de nada vai adiantar. Porque todas as coisas vão passar, mas o amor vai ficar. Olha só qual é a principal característica dessa igreja primitiva, que quando Jesus diz a essa igreja de Éfeso, vocês se esqueceram do primeiro amor, ele está apontando para a igreja de Atos capítulo 2, que foi a primeira igreja. Então, se nós estamos falando de 7 fases da igreja, a primeira fase da igreja, nós devemos olhar para Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo batizou os discípulos, e ali houve um grande movimento de pessoas sendo batizadas e começaram a conhecer a Jesus. Tinha algumas características importantes sobre essa primeira igreja. E aí você vai ver o que Jesus está dizendo. Volte ao primeiro amor. Ele está querendo que as pessoas voltem a ser assim. Olha só o que diz no livro de Atos, também no capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 43 a 47. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a igreja que Jesus aponta como sendo a igreja referência. Ele diz assim, gente, eu fico feliz que vocês são zelosos, eu fico feliz que vocês estudem a palavra, eu fico feliz que vocês se reúnem para ter estudos bíblicos e pensarem nas profecias, estudarem os evangelhos. Porém, eu gostaria que vocês batizassem tudo isso em amor, para que as pessoas ao redor de vocês se sentissem amadas e queridas. Essa igreja primitiva, diz, eles vendiam tudo que eles tinham, repartiam com as outras pessoas, eles tinham tudo em comum, ou seja, eles tentavam ao máximo que eles podiam quebrar as barreiras, as diferenças, porque a gente vive num mundo de diferenças, diferença social, econômica, diferença de gênero, todas as diferenças que nós temos no nosso mundo hoje. Jesus diz assim, poxa, batiza tudo isso em amor. Lógico, não joga fora a doutrina. Não é para você também falar, não, é só o amor e não precisa ser zeloso. Não é isso, é a mescla dos dois. Essa é a mensagem da igreja de Éfeso, que é tão importante para nós hoje. Que a gente se lembre de voltar ao primeiro amor e de realmente pedir a Deus esse equilíbrio perfeito que só Ele pode trazer, porque a gente é humano, é falho, e acho que por mais que a gente tenha boas intenções, a gente vai acabar indo para um lado ou para outro, né? Então que Ele nos abençoe e nos devolva esse primeiro amor no coração para que a nossa igreja seja um pedacinho do céu aqui na terra. Que Deus abençoe você nesse sábado, que seja um dia feliz. Não sei como você está recebendo o dia de hoje, mas que seja um dia cheio de bênçãos. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque na carta às 7 igrejas nós encontramos também uma mensagem para nós, para a igreja de hoje.
nós gostaríamos de pedir ao Senhor que nos ensine a sermos zelosos pela Tua palavra, mas acima de tudo que a gente possa amar ao Senhor em primeiro lugar e aos nossos semelhantes. Abençoe a cada um de nós nesse sábado, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.